sussurro atrás da porta. Quando Rafael alugou aquele apartamento antigo no centro da cidade, a primeira sensação que teve foi de alívio. Depois de meses procurando um lugar acessível, encontrara finalmente um espaço amplo, com pé direito alto, piso de madeira e janelas grandes que deixavam a luz entrar durante o dia. O proprietário, um senhor de olhar cansado e mãos trêmulas, parecia ter pressa em fechar o contrato. Mostrou cada cômodo de maneira apática, sem grandes explicações, até que chegou ao final do corredor estreito. Lá havia uma porta de madeira escura, diferente das outras. O senhor apenas passou por ela rapidamente, murmurando que não era nada. Um detalhe antigo da construção, disse, desviando o olhar. Rafael não deu importância. Estava feliz demais em ter finalmente um lugar só seu. Nos primeiros dias tudo correu bem. Passava o tempo desempacotando caixas, organizando livros, tentando fazer o eco do apartamento parecer mais acolhedor. O silêncio da noite, no entanto, era perturbador. Cada estalo da madeira parecia vir de dentro das paredes. O vento que passava pelas frestas produzia sons parecidos com gemidos distantes. Rafael se convencia de que era apenas a idade do prédio. Na quinta noite ele ouviu pela primeira vez um sussurro, baixo, arrastado, como se fosse apenas um resquício de ar escapando por entre lábios invisíveis. Vinha do final do corredor. Ele, ainda meio sonolento, pensou que fosse sua mente pregando peças. Mas quando se aproximou, percebeu que o som vinha claramente da porta escura. Uma porta que, segundo lembrava, estava sempre trancada. Pressionou a orelha contra a madeira fria. O sussurro era quase imperceptível, mas então, por uma fração de segundo, conseguiu distinguir. Era seu nome. O corpo inteiro arrepiou. Afastou-se imediatamente, tentando racionalizar. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez fosse o vento. Decidiu ignorar e voltou para o quarto. Mas não conseguiu dormir. Na noite seguinte, o sussurro voltou. Mais nítido, mais insistente. A mesma entonação, chamando seu nome. Ele tentou não dar atenção, mas a cada madrugada o ritual se repetia. O chamado ficava mais próximo, mais urgente, até que começou a sonhar com a porta. Sonhava estar diante dela, ouvindo seu nome repetido sem parar, como se algo por trás estivesse apenas esperando o momento certo para atravessar. Decidiu perguntar ao proprietário, numa tentativa de apaziguar sua ansiedade. O velho simplesmente empalideceu e murmurou que não havia porta alguma. Rafael ficou irritado. Como podia negar o óbvio? Ele mesmo a via todos os dias no final do corredor. O senhor apenas desligou a ligação, recusando-se a falar mais sobre o assunto. Nos dias seguintes, a obsessão cresceu. Durante o dia, Rafael evitava o corredor. Mas à noite, algo parecia atraí-lo. Ficava em pé diante da porta, imóvel, sentindo o frio que emanava da madeira. O sussurro vinha mais cedo agora, antes mesmo da meia-noite. Não conseguia explicar, mas a porta parecia pulsar, como se respirasse. Certo dia, durante uma faxina, decidiu tentar abrir. Pegou um molho de chaves antigas deixadas pelo proprietário e testou uma por uma. Nenhuma funcionava. Forçou a maçaneta, chutou a madeira, mas nada cedia. A porta parecia ser parte estrutural do apartamento, como se tivesse sido construída para nunca ser aberta. À noite, os sussurros se tornaram mais intensos. Chamavam seu nome com um tom de urgência, quase como súplica. Rafael começou a sentir que não dormir perto daquela porta era impossível. Mudou o colchão para a sala, mas mesmo assim ouvia distante o chamado ecoando. Então começaram os ruídos, batidas leves, como unhas arranhando a madeira, estalos que lembravam dedos tamborilando, impacientes, e, em uma madrugada sufocante, ouviu algo que o fez congelar de medo. Um suspiro profundo, do outro lado, como se aquilo que estava preso tivesse encostado o rosto contra a porta. Rafael começou a definhar. Olheiras profundas, corpo enfraquecido, mente sempre à beira de um colapso. Sentia-se observado dentro do próprio apartamento. Seus reflexos nos espelhos pareciam ligeiramente atrasados, como se sua imagem demorasse a acompanhá-lo. Às vezes, ao virar um corredor, tinha a nítida impressão de ver a porta já entreaberta, mas quando se aproximava, ela estava sempre fechada, intacta. Na nona noite, ouviu claramente o sussurro dizer: "Abra." Rafael jurou para si mesmo que não o faria, mas a vontade era quase irresistível, como se a voz mexesse não apenas com seus ouvidos, mas com sua própria vontade. Passava os dias obcecado, imaginando o que haveria por trás. A simples ideia de não saber lhe causava mais angústia do que o medo de descobrir. Ele começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que fora construído no início do século passado e que nas décadas seguintes
Muitos moradores haviam deixado o local alegando perturbações noturnas. Alguns relatos falavam de desaparecimentos inexplicáveis, mas curiosamente, nada disso estava registrado oficialmente. Era como se cada pista tivesse sido apagada com cuidado. Na 12ª noite, o chamado foi mais forte do que nunca. O sussurro era tão alto que parecia reverberar por todo o apartamento. Rafael, suado, trêmulo, caminhou pelo corredor escuro com uma lanterna na mão. Aproximou-se da porta e, antes mesmo de encostar, sentiu a madeira vibrar sob seus dedos. Rafael. O sussurro se arrastou prolongado. Então a maçaneta girou sozinha. Ele recuou instintivamente, mas não havia mais como fugir. A porta, antes intransponível, se abriu devagar, revelando uma escuridão compacta. Um breu que não parecia ser apenas ausência de luz, mas uma massa densa, viva, que o chamava para dentro. O cheiro que escapou dali era de mofo antigo misturado com algo pútrido, como carne esquecida. A lanterna tremeu em sua mão, e ao iluminar o interior, não viu paredes, não viu chão, apenas um vazio interminável. Um espaço que não fazia sentido dentro da arquitetura do prédio. No entanto, dentro desse vazio havia movimento. Silhuetas distorcidas, sombras que não obedeciam à lógica da luz. Rostos surgiam e desapareciam, bocas abertas murmurando em uníssono, como um coro subterrâneo. Todos sussurravam o mesmo nome, o nome dele. Rafael quis correr, mas seus pés avançaram sozinhos. Era como se algo invisível o puxasse. O frio penetrou em seus ossos, e a lanterna caiu de sua mão. Dentro da escuridão, sentiu mãos geladas tocarem seus braços, seu rosto, suas costas. Não eram sólidas, mas tampouco eram etéreas. Eram algo no limiar entre a existência e o nada. O último som que ouviu antes de ser engolido pela escuridão foi o bater seco da porta se fechando atrás dele. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Nenhum sinal de Rafael, nenhuma caixa, nenhum objeto pessoal. Apenas a porta escura, imóvel, como se nunca tivesse sido aberta. Dentro da escuridão, Rafael não caiu. Não houve chão, não houve gravidade, não houve impacto. Apenas a sensação de ser suspenso em algo viscoso, como se flutuasse em um líquido invisível. A respiração falhava, o coração batia em descompasso, mas o silêncio não existia ali. O sussurro nunca cessava. Milhares de vozes pronunciavam seu nome, misturadas em um coro sibilante. Algumas soavam como crianças, outras como anciãos agonizantes, e outras ainda, como imitações grotescas da própria voz de Rafael. Eram camadas intermináveis de murmúrios que se entrelaçavam, sugando qualquer resquício de raciocínio. Tentou se mover, mas cada gesto era como arrastar o corpo contra correntes invisíveis. As mãos que antes o haviam tocado continuavam a roçar sua pele, multiplicando-se. Algumas puxavam, outras empurravam, mas todas buscavam aprisioná-lo naquele vazio pulsante. O breu, aos poucos, revelou contornos. Não havia paredes, mas havia uma forma, um espaço arquitetônico impossível. Como se estivesse dentro de um corredor curvo que se expandia e se retraía como um organismo vivo. À frente, via fendas se abrindo e fechando como bocas famintas, e de dentro delas vinham os sussurros mais fortes. E então ele compreendeu. A porta não era apenas uma entrada, era uma boca, um limiar devorador. E ele estava agora no estômago daquilo que chamava. A mente lutava para manter-se intacta, mas fragmentos de imagens começaram a surgir. Rostos de pessoas desconhecidas, rostos de antigos moradores talvez, cada um deles deformado, com olhos apagados e bocas abertas que continuavam a repetir seu nome. Alguns estendiam os braços como se quisessem se aproximar dele, mas eram puxados de volta pela escuridão que os engolia. Eram prisioneiros, não sombras. Rafael tentou gritar, mas o som não saiu. O ar parecia não existir ali, e no entanto, a cada segundo, sentia-se mais leve, como se seu corpo físico estivesse sendo dissolvido. As pontas dos dedos desapareceram primeiro, transformando-se em poeira negra que se espalhava e se mesclava à escuridão. Logo, parte do braço se desfez, como se nunca tivesse existido, mas a dor não acompanhava. Havia apenas a sensação de que estava deixando de ser, trocando o corpo por um estado intermediário. Foi nesse instante que percebeu. Os sussurros não eram apenas chamados. Eram ecos de pessoas que já haviam atravessado. Cada nome repetido era uma memória aprisionada, e o dele agora se somava àquilo. A luta perdeu o sentido. Rafael não resistiu mais. Sentiu-se completamente tomado, absorvido. Sua mente se fragmentou, espalhando-se pelo vazio.
tornou-se mais uma voz. No mundo real, o apartamento seguiu sua rotina de silêncio. Dias depois, o proprietário entrou com as chaves. Encontrou o local vazio, impecável, como se ninguém tivesse morado ali. Não havia móveis, caixas ou pertences. Somente a porta escura permanecia no final do corredor. O velho parou diante dela, o suor escorrendo pelo rosto. Sabia que mais um havia sido levado. E como fazia há décadas, encostou a mão trêmula na madeira e murmurou uma prece. Sabia que não podia fechá-la para sempre. Sabia que não podia destruí-la. Aquela porta não era construção humana. Era uma cicatriz, um ponto de ligação entre dois mundos. E cada vez que alguém entrava, o apartamento se renovava, pronto para atrair o próximo inquilino. Meses se passaram. Um novo morador chegou. Uma jovem mulher, atraída pelo preço baixo e pela localização central. Estranhou o corredor comprido, mas não questionou. Na primeira noite dormiu profundamente. Na segunda acordou com um arrepio. E na terceira ouviu um sussurro suave, insistente, vindo da porta no final do corredor. Dessa vez, não chamava o nome dela. Chamava outro. Rafael. O som prolongava-se como uma respiração próxima. Ela tentou ignorar, mas na noite seguinte, ouviu novamente. E novamente. Sempre o mesmo nome, repetido com uma cadência lenta, perturbadora. Como se algo ainda o buscasse. Como se ele não tivesse sido completamente engolido. As noites viraram tormento. As batidas começaram, os arranhões na madeira, os suspiros que escapavam da fresta. E certo dia, quando a jovem se aproximou da porta, percebeu uma mancha escura se espalhando no rodapé. Um líquido espesso, que escorria lentamente, exalando odor de ferrugem e decomposição. Ela chamou o proprietário, desesperada. Ele, como sempre, apenas negou que houvesse algo errado. Disse que não havia porta alguma. Mas ao sair, seu olhar deixou escapar o peso de um segredo antigo. A jovem tentou resistir, mas o chamado não cessava. E, em uma madrugada sufocante, a maçaneta girou sozinha. Dessa vez, não houve hesitação. Ela viu a escuridão abrir-se diante dela. Viu os rostos no vazio, e entre eles, um se destacava, distorcido, quase irreconhecível, mas ainda humano. Rafael. A boca dele se movia em silêncio, tentando dizer algo que não era ouvido, tentando avisar, mas as outras vozes cobriam qualquer possibilidade de mensagem. Então ela foi puxada para dentro. A porta se fechou novamente. O apartamento ficou vazio mais uma vez. E atrás da porta, o coro de sussurros ganhou uma nova voz. Agora 2 nomes eram repetidos, entrelaçados, num cântico interminável. O prédio esperava. O próximo morador já estava a caminho. E a porta nunca teria fim.